Olá, e nós estamos aqui no Conexão Médica da CF Marketing Médico para mais um programa. E hoje é muito interessante porque quem volta aqui para conversar com a gente é o Fábio Luiz Vetcher, cirurgião do aparelho digestivo, e a gente vai falar hoje sobre cirurgia da vesícula, as que não deram certo. Como assim, Fábio? Tem nome isso? Tem nome, infelizmente tem nome, né? E isso é uma situação que cada vez está acontecendo mais no nosso meio. Infelizmente, o número de lesões, que a gente chama lesões acidentais da via biliar principal, durante a retirada de uma vesícula, vem aumentando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Isso é por conta de vários fatores. Tenta imaginar que são vamos pegar os Estados Unidos, que tem uma estatística melhor, né? De números quanto ao número de cirurgia realizada e número de lesões que ocorrem. Então, nos Estados Unidos, a gente tem pelo menos 400 a 500 mil colicistectomias, ou seja, retiradas da vesícula por ano, né? E nós temos pelo menos 0,2 a 1% de lesões de via biliar por ano. Então, se nós pensarmos que 1% de 500 mil retiradas de vesículas vão gerar uma lesão de via biliar, isso dá cerca de 5 mil casos por ano só nos Estados Unidos, né? Então, assim, isso é um número que vem crescendo nos últimos anos. O problema todo é que uma lesão de via biliar é uma das piores catástrofes médicas, cirúrgicas no caso, que podem acontecer no abdômen de um paciente. Então, isso é um fator de muita preocupação nos dias atuais. Já sempre foi, mas vem aumentando cada vez mais no nosso meio. Fábio, e me fala uma coisa, isso acontece depois que a pessoa já operou, que ela já fez a cirurgia da vesícula? Ou isso é uma intercorrência da cirurgia? É uma intercorrência da cirurgia, mas também tem situações que podem ser como consequência da cirurgia, ou seja, o processo cicatricial leva a uma lesão posterior. Nós temos os dois tipos, a lesão transoperatória e a lesão pós-operatória decorrente de uma estenose cicatricial da via biliar. Então, assim, sempre é uma situação extremamente complexa, de difícil correção, em que poucos cirurgiões, teoricamente, ou equipes cirúrgicas têm a condição de realizar esse tipo de cirurgia. Sabe que esse tema, assim, quando tu me falaste, né, eu te convidei para o programa e tu me falaste sobre esse tema, eu fiquei pensando assim, mas cirurgia da vesícula é uma coisa tão simples. A gente faz, nem sabe quem é o médico. É isso aí. Diferente, assim, de quando a gente vai fazer uma cirurgia de câncer, por exemplo, que a gente quer saber tudo do médico, da equipe. Exatamente. E isso também volta pra gente, assim, toda cirurgia tem risco, né? Exatamente. Toda cirurgia tem risco, mas a cirurgia da vesícula, embora ela seja uma cirurgia muito tranquila, extremamente segura, ela é realizada sobre um território extremamente delicado, que é justamente a entrada das estruturas que vão para o fígado, né? Então, qualquer problema que acontece nesta região especificamente é sempre de difícil correção, taxas altíssimas de complicações e de mortalidade, inclusive, do paciente. Ah, de mortalidade. De mortalidade. Então, para tu teres uma ideia, claro, a gente vai conversar mais sobre isso, mas assim, isso pode ser desde uma cirurgia com um grau de complexidade maior que pode atingir, inclusive, um transplante de fígado. Pode acabar num transplante de fígado. Então, algumas vezes a lesão de via biliar ela é tamanha, de tal magnitude, que apenas um transplante de fígado solucionaria este problema. É o extremo da É o intercorrência, extremo da né? intercorrência. Tá, e me fala uma coisa assim, ó, tu falaste da frequência, que é muito mais alta do que eu poderia imaginar. A gente falou assim, quando que ocorre isso, né? Como que ocorre isso? Bem, o interessante é que a gente tem que ponderar que nenhum cirurgião faz uma lesão dessa por querer. Isso não existe, né? Então, o cara seria um psicopata se fizesse esse tipo de coisa. Então, a lesão ela sempre vai ocorrer de uma forma acidental ou inadvertida, ou que o cirurgião nem percebe. Isso é importante também a gente pontuar. A maioria das lesões de via biliar principal, decorrentes de uma cirurgia de vesícula, ou eventualmente até outra cirurgia, isso pode acontecer também decorrente de uma cirurgia de
estômago, de cólon, do próprio fígado, né? E que acaba gerando uma lesão do canal biliar principal, ela, na grande maioria das vezes, ela é detectada apenas nos meses seguintes a essa cirurgia. Então, o paciente ele opera, ele tem alta, vai bem para casa ou com um quadro um tanto arrastado e que posteriormente apenas vai aparecer a lesão no via biliar. E existe cerca de 20, 30% das vezes que vão ser detectadas essas lesões no transoperatório ou logo imediatamente no pós-operatório, né? Então, a vasta maioria das vezes a gente vai detectar apenas meses depois. E quais são os sintomas? Como é que vou saber que estou com uma lesão de via biliar? Bem, quando se detecta isso no transoperatório, é visível, né? Então, o cirurgião ele vai ver a bile saindo de um canal principal, né? Ele vai perceber que houve uma lesão no canal principal da bile, que vem do fígado, né? Então, o canal que vem do fígado, que se chama colédoco esse canal, né? Mas também pode ser ramos desse colédoco, como o ramo direito da via biliar ou o ramo esquerdo da via biliar. No pós-operatório, o paciente vai ficar amarelo do olho, né? Ou nos exames de controle no pós-operatório, o paciente vai manter o que a gente chama de colestase. Então, exames sempre alterados do fígado, entre eles a fosfatase alcalina e a gama-GT. Então, o paciente estranhamente mantém exames alterados no pós-operatório. Sempre temos que desconfiar de uma eventual lesão ou estenose cicatricial. Por que eu digo ou estenose cicatricial? Porque muitas vezes isso não dependeu do cirurgião em si, né? Não foi uma lesão direta da via biliar, mas o processo cicatricial no lado desta via biliar principal acaba gerando uma retração cicatricial deste canal principal da bile. Mas a pessoa não sente dor. Dificilmente sente dor. A manifestação principal dela vai ser o olho amarelo, a urina bem escura, que a gente chama, para um efeito de comparação, tipo Coca-Cola, né? Ou o cocô bem claro, né? Muitas vezes tangenciando aquela pasta de vidraceiro mais esbranquiçada. Tá, então depois que a pessoa faz a cirurgia, ela teve alta, foi para casa. Se ela não perceber, porque tem uma revisão que ela tem que voltar lá no médico, porque aí eu acho que então assim é que vai ser detectado nos exames. Como é que funciona, Fábio? Exatamente. Naquelas lesões que vão ser detectadas tardiamente, porque as que são detectadas no transoperatório logo imediatamente depois, o cirurgião vai perceber, né? Como eu disse, ele vai ver diretamente a bile saindo do canal principal e vai ter que corrigir aqui. Vai ter que corrigir na hora. Na hora. Bem, isso é uma discussão à parte, né? Porque a maioria dos cirurgiões não sabem corrigir isso, ou não tem condições técnicas ou nem de estrutura hospitalar para corrigir isso, tá? Em função da complexidade da correção desse tipo de lesão, tá? Mas, quando ocorre no pós-operatório, teoricamente, esse cirurgião vai pedir uns exames de revisão, 1, 2, 3 meses depois da realização da colecistectomia. Sim. E aí ele vai perceber que esse paciente tem alteração nos exames laboratoriais. Ou o paciente já vai vir dizendo, olha, eu estou com o olho amarelo, né? Meu xixi está escuro ou o cocô está com cor clara. Claro, que até são sintomas que são perceptíveis para os leigos, né? Exatamente. Às vezes, os sintomas transcendem isso, né? O paciente começa a ter calafrios, febres de repetição, perda de peso súbita, né? Então, não consegue tolerar a alimentação no pós-operatório, começa a ter muita intolerância alimentar ou vômitos também. São eventuais sintomas que podem cursar também no pós-operatório. Sim. Tá, mas me diz uma coisa. Como é que eu sei se essa lesão não é um câncer? Boa pergunta. Porque, às vezes, o paciente pode vir meio ano depois, um ano depois de ter feito uma retirada de vesícula, né? Bem, a partir daí a gente tem que fazer exames nesse paciente. Então, todo paciente que tem uma suspeita de via biliar ou a suspeita de um câncer do canal biliar, ele obrigatoriamente tem que passar por um processo de investigação bem apurada deste canal biliar. Então, os principais exames, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre como fazer o diagnóstico, né? Os principais exames que a gente vai fazer são, em especial, a ecografia, a ressonância magnética dos canais biliares,
que vão nos permitir diferenciar se isso é uma lesão benigna, né, ou seja, cicatricial de uma cirurgia prévia, ou eventualmente nós já temos um câncer ali. Algumas vezes isso não é tão simples assim, né? Então, mesmo com ressonâncias de alta resolução que nós temos hoje, muitas vezes a gente tem que pegar e se utilizar de outros exames, como por exemplo a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. É o nome Meu comprido. Deus, é o nome comprido. Também conhecido como CPRE. Se faz por endoscopia, e aí se vai através do canal da chamada papila de Vater, se introduz uma pequena sondinha nesse canal e se injeta um contraste. Além disso, eu posso fazer escovados desse canal, posso fazer biópsias através desse canal, que aí vão me ajudar a elucidar, eventualmente, ou a diferenciar um câncer de uma lesão benigna de via biliar. É muito interessante. Eu digo assim, a gente vem eu achando que ia falar de uma coisa bem simples, Não, né? Nada sempre é simples em medicina, né? No momento que Fábio? você faz uma lesão de via biliar, sempre é complexo, sempre. Difícil resolução e, de novo, poucas equipes capacitadas para se fazer isso. Até porque precisa obrigatoriamente, na vasta maioria das vezes, estrutura hospitalar. Eu digo estrutura hospitalar com equipamentos, lupas, microscópio, UTI de alta resolução no pós-operatório. Meu Deus. Tá, e por que ela é considerada, então, complexa, de difícil correção, por tudo isso que tu falaste, né? Uhum. Que a pessoa, muitas vezes, até quando já passou, sei lá, alguns meses, e a pessoa vem e não sabe nem o que tem ainda, e às vezes a gente nem vai linkar que foi por causa da cirurgia da vesícula, Sim. porque passaram-se meses, Exatamente. né? É muito interessante. Mas me fala uma coisa, e como ela é corrigida no tratamento inicial ali, que tu falaste, no transoperatório, né? Uhum. E no tardio, quando já vem de outros meses? Bem, resposta também complexa, mas vamos lá, né? Vamos tentar resumir um pouquinho isso. Quando a lesão... Como mulher, Fábio, eu vou Sim. dizer pra ti o que já tá passando na minha cabeça, tá? Sim. O tamanho da cicatriz. Isso é um outro problema, né? Mas vamos começar tentando corrigir o canal, Tá. Antes da cicatriz. Bem, quando o cirurgião percebe durante a cirurgia, a primeira coisa que se tem como regra desse tipo de situação é o cirurgião que faz a lesão não deveria corrigir essa lesão. Existem N trabalhos científicos na literatura mostrando que esse cirurgião está emocionalmente perturbado, né? E este cirurgião, ele, na vasta maioria das vezes, não tem capacidade técnica de corrigir aquela lesão. E se ele tentar corrigir, ele vai piorar a lesão. Então, a tentativa transoperatória do mesmo cirurgião tentar corrigir essa lesão vai piorar os custos hospitalares, vai piorar os resultados e vai aumentar a morbimortalidade deste paciente. Então, essa é uma regra muito importante desde logo. Aí tu vai me perguntar, mas Fábio, e aí o que o cara faz? Bem, se ele não tem um cirurgião capacitado no hospital, ou se ele não está numa estrutura hospitalar adequada, melhor coisa, bota um dreno na região e termina a cirurgia. Deixa drenar a bile para fora do paciente, mas não tenta piorar. Na tentativa de melhorar, ele vai acabar piorar a situação. Né? Isso já é tema para outro programa que a gente vai falar sobre isso, né? Exatamente. Dessa coisa de o emocional do médico numa intercorrência, ou por que o médico não opera familiar, mas a gente vai fazer um programa sobre isso. Bem, se ele tiver, digamos que numa estrutura hospitalar que tenha um cirurgião afeito à cirurgia de fígado e pâncreas e via biliar, ele vai parar a cirurgia, vai chamar esse cirurgião e esse cirurgião vai ter toda a capacidade de ali corrigir essa cirurgia, que pode ser feita tanto via aberta ou através de uma cirurgia minimamente invasiva, quer seja videolaparoscopia, quer seja agora pelo robô. Que o ideal é que seja através do robô, nos dias de hoje. Vamos falar disso. Bem, quando isso é no pós-operatório, sempre é importante a gente estudar o paciente melhor. Então, vamos pegar aquele paciente que tu botou o dreno e mandou para um centro especializado. A primeira coisa que esse centro vai fazer vai ser estudar esse paciente. Estudar por quê?
Porque boa parte das vezes, cerca de 1/3 das vezes, esses pacientes não têm apenas uma lesão da via biliar. Acabou lesando também uma artéria importante lá dentro. Normalmente um ramo hepático que vai para o lado direito do fígado, tá? E esse ramo muitas vezes tem que ser reconstruído. Ou, muitas vezes, parte do fígado tem que ser retirado junto na correção. Meu Tá? Deus! Porque senão ele necrosa, tá? Então, a primeira coisa que vai se fazer nesse paciente é estudar esse paciente. Bem, uma vez ele estudado, aí sim, vai se partir para uma correção em que, primeiro, nós vamos ter que baixar o que a gente chama de plaquilar. Então, as estruturas que entram no fígado, elas têm que ser trazidas para fora do fígado. Porque o que acontece? Esse processo inflamatório que se instala ali naquela região, ele retrai todas aquelas estruturas para dentro do fígado. E se tu tentar corrigir dentro do fígado, bem, a chance de óbito do paciente é muito grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer essas estruturas para fora do fígado, abrir amplamente o canal da bile em direção ao interior do fígado e aí sim derivar isso através de um pedaço de intestino que é isolado e colocado naquele lugar para reconstruir isso. Então imagina, são cirurgias de normalmente 6, 8 horas. Essa era a minha pergunta. De quanto tempo são essas cirurgias? Não, né? são cirurgias longas, né, que muitas vezes, nós pelo menos dentro da nossa equipe, a gente sempre utiliza lupas para isso, né? Ou algumas vezes a gente é obrigado a utilizar um microscópio, tanto para corrigir o canal biliar, como para corrigir a artéria. Vamos lembrar, né? A maioria das vezes esse canal da bile tem 2, 3, 4 milímetros, né? Se for num paciente mais jovem, numa criança, num adolescente, então nós estamos falando de estruturas com 1, 2 milímetros em termos de diâmetro, o que te obriga a usar uma lupa ou usar um microscópio. Sim. Agora, com o advento do robô, facilitou bastante, né? Porque o robô nos permite chegar em cima e aumentando a imagem de uma qualidade espetacular em termos de imagem, né? E trabalhar com microcirurgia com o robô. Então, o robô realmente ele veio para nos ajudar bastante nisso. Que interessante. Quando a gente pensa na cirurgia robótica, o que se fala muito, né? A cirurgia de próstata é no robô, cirurgia complexa de câncer. Sabe que eu jamais imaginaria uma cirurgia, eu como leiga, né? Cirurgia de vesícula, uma hérnia, são cirurgias fáceis. Mas fáceis até que, né? Pode dar alguma coisa errada. Ocorra, né? É verdade. Isso aí, então, sempre é importante, assim, na escolha do cirurgião, sempre tentar localizar cirurgiões que estejam habilitados, tenham formação em cirurgia do aparelho digestivo, em cirurgia geral, para que possam fazer uma cirurgia adequada e segura nos pacientes, para justamente evitar situações como essa que a gente está discutindo aqui. Fábio, e me fala uma coisa, essa correção é feita só cirurgicamente ou tem alguma outra forma de corrigir, sei lá, endoscopia, não sei. Ótima pergunta, Cláudia. Lembra que eu te comentei agora há pouco que essa correção sempre deve ser feita em hospitais que tenham capacidade para tratamentos de alta complexidade. E dentro dessa capacitação do hospital entra a radiologia intervencionista e a endoscopia intervencionista, né? Então vamos pegar situações bem pontuais para a gente poder exemplificar, né? Então o cirurgião foi lá, ele fez uma lesão, o paciente não está bem no transoperatório, ele para a cirurgia, como o paciente não está bem, em vez de seguir a cirurgia, ele bota apenas drenos, né? E encaminha o paciente para a UTI, sempre, né? Então, a radiologia intervencionista, ela pode, através de uma punção percutânea, colocar catéteres dentro no canal da bile, que vão até o ponto da lesão e passa-se a drenar através desse catéter para fora. A gente pode botar esse catéter em aspiração e trazer toda a bile para fora, evitando com que essa bile passe pelo peritônio e forme, então, a chamada e temida peritonite biliar, né? Outras vezes, a gente pode, através dessa radiologia intervencionista, colocar, se a lesão provocou apenas um estrangulamento do canal, a gente pode passar um fio guia através desse estrangulamento, dilatar esse estrangulamento e passar uma prótese, né?
Isso tem várias situações. Isso a gente faz normalmente quando a lesão ela é pequenininha, normalmente 1, 2, 3 milímetros. Se a lesão ela é muito comprida, isso serve apenas de forma temporária, para tirar o paciente da situação aguda e depois o cirurgião vem e corrige isso definitivamente. Da mesma maneira, isso pode ser feito por endoscopia. Né? Então, se o hospital tem disponível a endoscopia intervencionista, o endoscopista vem, ele vai pela chamada papila de Vater, ele abre a papila, entra com um dreno ou uma sonda e pode fazer as mesmas intervenções que são feitas de forma percutânea pela radiologia intervencionista. Então, todo esse aparato, quer seja por endoscopia, quer seja por radiologia, vão servir para trazer ao paciente as melhores condições, não só de resultado, mas também de cirurgia, se for necessária alguma correção cirúrgica depois. Né? Então, sim, eu te diria, a endoscopia, assim como a radiologia intervencionista, elas servem para tanto minimizar as complicações iniciais pós-operatórias, quer seja por drenagem ou por dilatação ou por colocação de prótese, como também em situações bem pontuais, é importante que se diga isso, bem pontuais e específicas, tratar definitivamente esse canal biliar que tem um pequeno ponto de estenose ou de estrangulamento ali. O que tu falaste de tem que estudar o paciente, né? Tem que se estudar o paciente. Lembrando, né, que a colocação desse catéter, quer seja por endoscopia ou percutâneo, não vai tratar a artéria quando se tem uma lesão de artéria concomitante. Né? Então, nessas situações, apenas a cirurgia que vai acabar conseguindo dar alguma solução para esse doente. Ok. E me fala das cicatrizes, Fábio. Isso aí sempre é um dilema com os pacientes. Né? Vamos lembrar que a incidência de cálculos na vesícula, né, que é a principal indicação da retirada da vesícula, é maior nas mulheres. Né? Então, as mulheres são as mais afetadas pelos cálculos da vesícula. E, por sua vez, como elas são muito mais expostas, são as que mais frequentemente sofrem lesões da via biliar. Né? Incrível isso. E aí tenta imaginar, justificar uma paciente jovem com abdômen sarado lá, que em vez da cirurgia ser 4 furinhos, ela vai receber uma cirurgia com cortes enormes, incisões enormes no abdômen, que podem ser de lado a lado, ou em J, ou na forma de uma Mercedes, enfim, que a gente chama. A gente vai mostrar, inclusive, né, essas cicatrizes. Que ela é bem interessante. Isso, é complicado, né? É uma tristeza, tristeza, né? Nossa, o paciente entrou para fazer uma cirurgia de 10, 15 minutos e sai de lá com uma cirurgia de 8, 10 horas, ou até, quem sabe, em situações piores, com cirurgias de fígado ou transplantes de fígado que tem que fazer no futuro, né? E então, faz uma cirurgia dessas, tem que ir para UTI. Na vasta maioria das vezes, sim. Na vasta maioria das vezes acaba indo para UTI, né? Com sondas, drenos, catéteres. Então, as complicações são muito grandes, né? Sobretudo quando a gente não percebe durante a cirurgia. Quando o cirurgião não percebe durante a cirurgia a lesão e fica vazando bile para dentro do abdômen, a primeira coisa que acontece é o cúmulo de bile dentro do abdômen, que a gente chama isso de peritonite biliar, né? A peritonite biliar, ela é avassaladora, ela liquida com a função renal em poucas horas. Então, o primeiro a sofrer é o rim, o paciente fica rapidamente séptico, porque a bile ela passa a ser contaminada dentro do abdômen, né? O paciente troca muitas bactérias começam a circular na corrente sanguínea e o paciente logo perde pressão e acaba tendo que ir para uma UTI entubado, enfim. Então, por isso que eu disse antes, né? Toda lesão de via biliar sempre é uma catástrofe médica que tem que ser rapidamente corrigida e sempre que possível por cirurgiões habilitados naquilo ali para que a situação não se piore ainda mais. Sim, e aí nesse caso a grande vantagem do robô é que mesmo numa situação extremamente complexa, claro que tu tem a preocupação em salvar aquela vida, mas o que eu digo assim, salvou a vida, também quero ficar bem, imagina uma mulher, né? Então, sim, as cicatrizes no robô são menores. É que tá. A gente consegue, através do robô, conservar as cicatrizes a nível de pequenos furos no abdômen, né? E aí evita o dano estético e também funcional. Vamos lembrar que não é questão apenas estética, né? Porque incisões como
transversais de lado a lado do abdômen, ou em J, ou de cima a baixo, elas te restringem o teu dia a dia, função, muitas vezes esportes, além da questão estética toda, né? Com certeza. É tanta coisa que envolve isso que a gente a gente chega a ficar apreensivo quando a gente ouve os teus relatos enquanto cirurgião, né? E quantas dessas coisas também já foram vistas e vividas, né? Sim. Porque, claro, para uma família, talvez... Será que eles falam isso, né? Ah, foi um erro médico. Mas dentro de uma sala cirúrgica, né? Imagina... A palavra erro médico é uma coisa muito complicada, né? Assim, erro médico teria que ser uma coisa muito mais por desconhecimento, uma imperícia do cirurgião, né? Então, muitas vezes, vamos pegar exemplos práticos que acontecem durante a cirurgia, né? Muitas vezes a vesícula inflamada está aderida em cima do canal biliar, né? Ela está colada em cima do canal biliar pelo processo inflamatório. No momento que tu tiras aquela vesícula de cima, ali pode gerar um processo inflamatório. Onde eu tenho processo inflamatório, pode gerar retração cicatricial. E isso não depende do cirurgião, independe do cirurgião. Ou algumas outras vezes, quando ele tira aquela vesícula ali de cima, fica um buraco na via biliar, literalmente, né? Porque aquilo tudo estava grudado. Então, passa-se a ter que corrigir aquele orifício que se fez na via biliar. E isso não foi um erro, na realidade, isso é decorrente da própria cirurgia. Então, infelizmente, às vezes, o paciente, muitas vezes provocados por pessoas alheias, acabam levando o desastre a esse tipo de pensamento, a esse tipo de fala de erro médico, sem saber que, na realidade, aquele cirurgião, ele se estressou, ele se dedicou, ele lutou para salvar a vida daquele paciente. Não foi ele que botou aquela doença naquele paciente. Claro. Né? Claro, erros sempre podem acontecer, ninguém é perfeito, enfim, sim, mas a vasta maioria das vezes isso acontece como decorrente do próprio procedimento, da própria situação que acontece durante a cirurgia. Então, a gente poderia dizer assim, mas quais seriam as situações que levam a esse tipo de cirurgia? A maioria das vezes são aqueles processos inflamatórios agudos, que a gente chama de empiemas de vesícula, né? Então, a vesícula ela praticamente necrosa, ela se transforma numa bola de pus, né? Ou muitas vezes a vesícula está dentro do fígado, a gente chama isso de vesículas intrahepáticas, né? Em que o descolamento dessa vesícula é extremamente difícil, porque tu está tirando tecido literalmente inflamado, podre muitas vezes lá de dentro. E junto com esse tecido inflamado, o canal da bile também pode estar inflamado, né? Então, eu sempre digo assim, a gente tem que ter muita prudência quando a gente fala na palavra erro, né? Eu acho que é uma palavra um pouco forte demais para isso. Claro. E é muito interessante isso, e eu até toquei nesse assunto, porque eu digo assim, isso é muito importante dos programas que trazem médicos para falarem. A gente fala muito que as pessoas vão no Dr. Google, que as pessoas procuram respostas para suas coisas. Sim. Não pode ser numa enciclopédia, né? Exatamente. Porque, primeiro, cada paciente é único, né? A escolha do cirurgião capacitado que tu falaste, eu acho que é super importante. Sim. E que toda cirurgia tem risco. Então, a gente está falando aqui, não é de uma cirurgia da vesícula tranquila, não. É quando acontece o problema, né? Exatamente, né? E de novo, né? Nenhum cirurgião vai lá fazer uma lesão na pessoa de forma inadvertida. Esse cara seria um psicopata, de novo, né? Então, assim, tudo vai acontecer numa situação inadvertida em que tu tem um processo inflamatório maior, ou tu tem, muitas vezes o paciente tem uma variação anatômica muito grande, né? E que acaba favorecendo a esse tipo de situação ou durante a cirurgia ou no pós-operatório. Sim. Olha, super esclarecedor aí esse programa. Bom, deixa eu te perguntar aqui. Quando tu falaste que ela pode ser tratada tanto na cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia por videolaparoscopia, que a gente já falou outras coisas, eu já aprendi, olha só, né? Sim. Então, videolaparoscopia, que fica os furinhos, ali são pequenos furinhos, para fazer a cirurgia, né? Mas também é uma cirurgia minimamente invasiva quando ela é feita no robô. Exatamente. E o robô, a grande vantagem é
recuperação mais rápida e as cicatrizes são menores? As cicatrizes vão ser que nem as da vídeo, mas o robô tem a grande vantagem da articulação da mão, porque ele funciona como uma mão. Então, na vídeo, eu não consigo dobrar a mão, eu não consigo fechar a mão, né? A vídeo, ela tem um movimento fixo, e como se o punho fosse durinho sempre, né? No robô, não, eu consigo articular a mão, eu consigo olhar a cena de vários ângulos, né? Então, eu trabalho como se fosse uma cirurgia aberta. Além disso, a imagem do robô ela é espetacular, ela me permite ver em 3 dimensões, o que na videolaparoscopia é em apenas 2. Aí tu vai dizer, mas o que seria a terceira dimensão? A terceira dimensão é a sensação de profundidade. Então, eu poder levar a mão e saber que naquele ponto o copo está. No caso aqui, eu levando a mão agora. Então, eu não preciso olhar, tocar e saber que o copo está. Eu olho e sei levar a mão até lá, eu tenho essa noção de profundidade. No robô é a mesma coisa, né? O robô te permite isso. Além disso, como ele articula a mãozinha do robô e a imagem ela cresce a ponto quase de se tornar uma lupa de alto grau, né? Ela nos permite fazer microcirurgias com extrema precisão, né? E muita segurança, né? Porque o paciente sangra menos, sangrando menos, complica menos, a cirurgia sai mais perfeita, né? Então, vai ter um pós-operatório muito melhor, né? Exatamente. Tudo isso evitando grandes cicatrizes no abdômen, né? Então, o robô veio para acrescentar muito, né? Foi um grande ganho tecnológico que a gente teve nos últimos tempos. Sim. Tu já falaste até em outros programas, né? E a gente conversou sobre as cirurgias de câncer. E agora a gente fala aí, então, do robô em cirurgias que complicam como uma cirurgia da vesícula, né? Exatamente. Tá, e como que eu sei se a cirurgia foi adequadamente tratada? Eu tenho que fazer ali o controle após a cirurgia? Como é que é isso? Com certeza. Esse é um paciente que vai ficar atrelado à equipe sempre durante bons anos, né? Por quê? Porque ele vai ter que monitorar justamente se essa cirurgia que a gente fez para corrigir essa lesão não vai cicatrizar a ponto de formar uma nova lesão, né? Então, normalmente a gente fica acompanhando a cada 3, 4 meses através de exames laboratoriais, né? Bem, a gente poderia ir mais adiante. Durante a cirurgia, a gente coloca algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes, pequenos tutores dentro dessa união do canal biliar com o intestino que a gente faz, né? Para tentar moldar aquilo ali e evitar com que o paciente tenha novas estenoses no pós-operatório. Então, assim, todo pós-operatório de uma correção de uma estenose cicatricial ou de uma lesão de via biliar sempre tem que ser acompanhada a cada 3, 4 meses com exames laboratoriais. São exames simples de sangue, através de exames conhecidos como TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT. E pelo menos uma vez a cada ano através de um exame de imagem. E o grande exame de imagem para isso é a ressonância magnética e a colangiorressonância magnética dos canais biliares, né? Sim. E a pessoa depois fez a cirurgia, vida normal, alimentação, essas coisas, vida exercício normal. físico. Não, vida normal, né? Vida que segue, uma vez corrigido e havendo sucesso na correção, o paciente segue a vida normal, apesar do susto, né? E põe susto E nisso, bota né? susto Tu nisso. entra num hospital para fazer uma cirurgia de 20 minutos e fica... Exatamente. Imagina aqueles pacientes que acabam no transplante de fígado, né? É verdade. Então, assim, e não é simplesmente acabar no transplante de fígado. Até chegar no transplante de fígado é literalmente uma via crucis, né? Porque esse paciente certamente vai passar por várias cirurgias prévias, vai ter que entrar numa lista, enfim, e muitas vezes com hemorragia digestiva, ascite, porque o fígado perde função, forma a chamada barriga d'água, ou ascite. Então, assim, sempre, de novo, uma situação extremamente complexa. E não tem como prevenir? Não, a prevenção disso tudo é uma técnica apurada, adequada do cirurgião que vai operar a vesícula, né? Que é a cirurgia inicial, que levou a isso tudo, né? Então, esse é o cirurgião que tem que ter sempre uma técnica apurada na cirurgia de vesícula, uma técnica segura que evite, né, que essa lesão possa acontecer. E caso
aconteça, porque não tem escapatória, vai acabar abrindo a lesão ou a via biliar, né? E pelo processo inflamatório, enfim, ele saiba corrigir isso aí. Bem, se não sabe corrigir ou não tem a condição técnica, não tenta, apenas drena, né? E aí encaminha-se para um centro principal, que lá um cirurgião afeito a cirurgia de fígado, pâncreas e biliar vai então corrigir essa situação ali. Fábio, sensacional. E assim, ó, esse programa ele é visto por muita gente e por muitos médicos também. E aqui a fala do Fábio é um alento para médicos jovens, médicos que estão começando na cirurgia. Olha a grande dica que o Fábio deixa aqui, né? Essa coisa do envolvimento emocional, de ter tido uma complicação e aí drenar. Então, assim, é super válido, né, a tua vinda aqui. E a gente é super grato às tuas falas no programa do Conexão Médica, porque assim, além de tu falar para os leigos, para as pessoas que acham que uma cirurgia sempre vai ser simples e não pode haver intercorrências, tu também traz uma fala para os médicos que estão chegando. E isso é super importante, né? Então, Sim. Só tenho a agradecer, o programa hoje bom, foi que bom. sensacional. Não percam, toda vez que o Fábio vem aqui com a gente é sensacional. Muito obrigada. Bom, obrigado pela presença aqui, Cláudia. Sempre é ótimo vir aqui no Conexão Médica e poder ajudar não só os pacientes, mas também os colegas médicos. E a gente vai fazer um Conexão Médica, pessoal, trazendo o Fábio aqui, trazendo alguns pacientes dele, que isso vai ser muito legal, para as pessoas falarem das suas experiências, né? Eu acho que sim. Acho que ótimo, seria ótimo. Então, até o próximo.